Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento à hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma alegria muito grande estar hoje nessa nossa, que é a nossa segunda casa, né? Essa nossa paróquia de tantos anos. Especialmente do lado da minha, não grande amiga, mas a minha melhor amiga, a dona do melhor abraço que existe, que eu conheço. E é uma alegria estar aqui hoje para partilhar da nossa vivência, um pouco do nosso testemunho, especialmente no dia de hoje, que é um dia especial, um pouco triste, mas especial na nossa família. Hoje faz um mês do falecimento do meu pai. E eu digo isso porque eu preciso dar já de início qual é o tom da nossa fala aqui hoje. Eu já faz algum tempo não gravo vídeos mais, não falo mais, desde que ele se agravou já hospitalizado em UTI. Mas eu penso que quando me chamaram para estar aqui, eu disse, Senhor, eu não consigo. Porque eu vi que dia seria o dia de hoje, né? Não era um bom dia para eu vir falar. Mas quando eu pensei, eu não consigo, eu lembrei, então eu vou. Porque eu sei que como eu não consigo, o Espírito Santo é que conseguirá por mim. Porque sempre foi assim na minha vida e você vai entender hoje com o nosso testemunho como é que funcionam as coisas lá em casa. Então é esse espremer-se até para além das suas forças que na verdade traz para nós a graça que nos manteve firmes até os dias de hoje. Então eu estou aqui pela graça do Senhor, deixando que o Espírito Santo me tome a minha palavra e para que ele fale aquilo que é necessário para o coração de cada um dos que estão escutando. E esse evangelho que o Renato acabou de ler é o evangelho do dia, não fui eu que escolhi, mas foi também providência e bondade divina, né? É um dia em que a gente realmente, pensando num falecimento na família, é que a gente lembra que o ladrão está aí e pode bater na nossa porta quando a gente menos espera e levar, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E o tema de hoje, o tema é a Cristo que servis, vai nos dar o caminho que a gente precisa trilhar para estar diante disso com o Senhor. Eu vou começar a minha história lá em 2016. 2016 eu estava trabalhando muito e já tínhamos 3 filhos. E eu não sei dizer exatamente quando e como aconteceu, mas o fato é que
tudo à nossa volta começava a gritar: Angélica, volta para sua casa, vai para sua casa. E eu tinha acabado de chegar no meu melhor momento profissional, eu estava num trabalho que eu amava, que eu ganhava bem, e de repente, por onde eu olhava, era um outdoor, era uma pregação na televisão, era o padre na homilia, era tudo: Angélica, é o teu lugar em casa. E aí eu falei com o marido, a gente conversou e ele: tá, estou te dando apoio. E foi chorando que eu fui pedir demissão desse trabalho que eu tanto gostava. Por quê? Porque a minha vontade era ficar. Eu sempre gostei de trabalhar, porém a minha inteligência já tinha sido iluminada demais por tantas coisas que eu via e que me mostrava que estava na hora de ir para casa. Me dedicar e assumir e virar gente e me dedicar àquilo que eu fui chamada, que é ser esposa do Renato, mãe das minhas crianças e cuidar da minha casa. Eu trabalhava tanto naquele ano, naquele momento. Muitas vezes eu deixava os meus filhos na escola, às vezes com gripe, com sono, mal tomando café, já tinha que sair correndo, deixá-los na escola. Eu trabalhava em uma das escolas mais caras de Curitiba, um ensino assim de nível altíssimo, e os meus filhos ficavam em escolas muito, muito aquém daquilo que eu sei que uma criança deve receber, porque eu não podia pagar uma outra escola. E eu falei assim: não, isso está errado, tem alguma coisa que não bate aí. E foi aí que eu saí do meu trabalho no final de 2017. E no início de 2018 eu já comecei colocando em prática um monte de coisas, né? Lendo para os meus filhos, brincando com eles, gastando tempo com eles, gastando tempo com o marido, fazendo tudo isso que eu percebi que eu não tinha condições de fazer, porque trabalhava muito. Inclusive indo a médico, eu não tinha tempo de ir a médico. E indo ao médico, e graças a Deus, tendo a sorte de ter estado com uma médica maravilhosa que resolveu fuçar a minha vida de um jeito que não é muito comum que se faça com uma pessoa de 32 anos, que é o que eu tinha naquela época. Eu descobri um câncer de mama em fevereiro de 2018. Eu saí do trabalho em dezembro de 2017, início de 2018, quando eu pensei que eu fosse poder dedicar a minha vida, a minha vocação, tudo mudou. Veio o câncer. Só que o câncer chegou em um momento em que Deus já tinha preparado as coisas como elas tinham que ser. Quando o câncer chegou, eu já tinha virado gente e já tinha percebido que eu vim a este mundo não para ser professora, mas para ser, em primeiro lugar, mãe e esposa e católica, de verdade, filha de Deus. Então, quando o câncer chegou, o médico, quando ele falou para a gente: olha, a coisa é séria. Eu, tomando banho, fui falar com Deus, e falando com Deus eu falei: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas se o Senhor não quiser, eu vou passar por cada sofrimento, entregando tudo pela salvação da minha família. Mas eu não quero que ninguém se perca. Eu quero a salvação de todos eles. Em troca disso, eu vou me espremer. E cada vez que me chamarem para falar sobre o que eu vivi, o que eu estou vivendo, eu vou falar. É por isso que eu estou aqui. Não tinha como dizer não, porque eu prometi para Deus que eu faria isso. Eu já tinha o canal no YouTube, e aí eu falei assim: então pronto, eu vou gravar tudo. Lá no meu canal, eu gravei até quando eu tive que raspar os cabelos, fiquei careca. Eu mostrei tudo que passa uma pessoa que passa pelo que eu passei. E Deus ouviu a minha prece. Ouviu de uma forma tão carinhosa que Ele suplantou em nós uma forma de passar por isso diferente de tudo que eu conheci. Porque eu conheci várias pessoas nesse momento passando pela mesma situação que eu, e eu não vi isso em outro lugar. Por isso eu sei que foi totalmente graça de Deus, não minha,
foi de Deus mesmo. O Renato nunca, em nenhum dia, ele reclamou. Ele disse assim, por que Deus fez isso com a gente, né? Tão novos, um casal novo, 3 filhos, a mais nova era bebê. Nunca reclamou. Ele, junto comigo, ele falou assim, vamos carregar essa cruz e vamos ficar bem. Ele nunca reclamou de um ano inteiro em que nós vivemos mais como amigos do que como um casal. Então foi Deus que nos deu a graça em troca da nossa disposição em carregar essa cruz com tudo que ela oferece, né? Muitas vezes, tendo que cozinhar almoço e janta para os meus filhos, mas com enjoo, vontade de vomitar ali, porque o enjoo é uma constante, né, na pessoa que faz a quimioterapia. Tendo que ter ânimo e paciência com eles, porque são crianças pequenas, quando, na verdade, a minha vontade era de ficar na cama, repousando. E se eu fizesse isso, seria totalmente compreensível, porque é compreensível que uma pessoa doente faça isso. Mas eu quis, e a graça divina quis, que eu passasse de forma diferente. E é nesse ponto que eu quero também fazer mais uma leitura, que é o texto de Colossenses, em que justamente da onde eu tirei o tema da nossa fala de hoje. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para seres humanos, sabendo que é o Senhor que vos recompensará, fazendo-vos seus herdeiros. Ao Cristo e Senhor é que estás servindo. Então, essa leitura, ela vem me acompanhando desde essa época. Em algum momento, né, nessa época, ela chegou até mim e eu nunca mais larguei dela, porque ela é a chave para você compreender e para fazer com que uma vida conjugal seja de fato verdadeira e faça sentido, com que a vocação à maternidade faça sentido, a vocação à paternidade faça sentido. Porque eu percebi que enquanto eu tentava ser uma boa esposa para o Renato, uma boa mãe para os meus filhos, enquanto eu olhava no Renato e procurava nele, nossa, isso eu admiro nele, por isso eu vou ser uma boa esposa, tudo ia por água abaixo depois de 1 hora. Quando eu percebi que, na verdade, a chave para que as coisas aconteçam direito dentro de uma casa é o que diz essa palavra aqui. Tudo que fizerdes, fazei-o de coração como para o Senhor e não para seres humanos. Eu preciso ver no Renato Jesus Cristo. Quando eu vejo no Renato Jesus Cristo sofrido, ele é meu próximo. Quando eu vejo nas minhas crianças que tinham vontade, que estavam esperando o almoço ficar pronto. Ok, eu tenho vontade de vomitar, eu não tenho vontade de comer, eu estou mal, eu estou com dor. Mas as minhas crianças são Jesus Cristo. Aí sim, eu tenho condições de me espremer um pouco mais, ir além das minhas forças um pouco mais, para que os meus, que eu amo, como amo Jesus Cristo, fiquem bem. Não sofram tanto, não sofram mais do que já estavam sofrendo por tudo que nós passamos. Então, a gente precisa acabar com essa ilusão de família doriana, né? Aquela família linda em volta da mesa, com aquela coisa perfeita. Isso não existe, ou pelo menos não é possível. Nós não temos tecnologia humana para fazer isso acontecer, a não ser que seja a partir do que está dizendo esse pequeno trecho, mas que é uma riqueza. A não ser que eu consiga ver na minha família Jesus Cristo. A não ser que eu veja Jesus flagelado quando eu tiver vontade de fazer coisa errada, quando eu tiver vontade de brigar com meu marido. Eu preciso ver.
Eu preciso olhar para Ele e entender que Ele é o meu próximo a quem eu preciso amar. Quando eu sou boa esposa, quando eu me esforço para ser, né? A gente não consegue sempre. A gente cai, muitas vezes. E é esperado que a gente caia, e é aí que vem isso aqui. O terço. O terço teu pessoal, e se possível o terço em família. Lá em casa o terço em família é diário. E é Ele que nos sustenta e tem nos sustentado até o dia de hoje. É assim que Jesus vai colocando dentro da gente esse entendimento de que quando eu me esforço por Ele, paro de ficar pensando no meu egoísmo, eu quero ser feliz como esposa do Renato, e começo a me preocupar se ele está sendo feliz, se eu estou fazendo ele feliz. É aí que eu estou servindo a Cristo. É a Cristo que servis. Fazendo aquilo a que você foi chamado, a sua vocação. Estamos falando em vocações, vocação leiga. Você foi chamado ao casamento. Então, quanto mais você se esforçar para ser o esposo que agrada a Deus, a esposa que agrada a Deus, o pai de família que é de acordo com o coração de Deus, a mãe de família que está de acordo com o coração de Deus, mais feliz você vai ser. E eu posso dizer hoje, com toda a segurança, que eu agradeço a Deus por nós termos passado por esse câncer, porque Ele nos ensinou muito. E é assim que funciona com qualquer que seja a situação. Eu não sei o que você está vivendo na sua família no dia de hoje, se é a perda de um familiar, como a gente está passando, se é uma traição, se é um desamor, se é a briga, se é a crise financeira, o que é, mas não importa. Porque nós somos, nossa história e as nossas circunstâncias. Quando você nega a sua circunstância e nega a sua história, você já não é você. Você é um fake. Você é um fake você. Quando veio a cruz do câncer e nós dissemos, ok, a gente carrega essa cruz aí. Deus está com a gente, por que não? A gente assumiu aquela circunstância, a gente teve a força de Deus necessária para passar por aquilo, porque vamos todos nós passar por cruzes, não importa o que você faça. A questão é, você vai passar pelo que você está passando com Jesus, entregando a Ele cada lágrima, cada sofrimento, por amor a Ele, ou vai passar murmurando, reclamando, se jogando na cama, também quer saber, vou passar aqui o dia inteiro na cama, eu tenho direito, eu mereço, vou ficar aqui. Né? Não. Quem mereceu por nós foi Jesus crucificado. Ele mereceu tudo por nós e Ele, que tanto nos ama, nos convida a também amá-lo. E amá-lo no irmão, no outro. É assim que Jesus quer ser amado, também adorado, como adoramos a Jesus agora há pouco. Jesus eucarístico. E também amado no irmão. Eu comecei falando do meu pai e eu quero deixar um testemunho dele, rapidinho agora, para terminar também, só para você ter uma noção do que é que fica nessa vida. Porque quando o corpo está lá, sobre uma madeira fria, o que fica? Não fica nada da matéria, nada do material que ele construiu. Fica o que de eterno ele deixou. Fica a honestidade, a bondade, a fidelidade, a lealdade, a doação. Isso é eterno. Prova que a nossa alma é eterna. Isso fica. E meu pai, já no hospital, para se internar, com pouquíssimo ar, porque ele já chegou no hospital para se internar em estado muito grave, prestes a entrar na UTI, pegou o celular e a última ligação dele, nós temos isso no celular, foi para uma pessoa que doava cobertores, porque todo o inverno ele ganhava cobertores e distribuía para as pessoas carentes. Essa foi a última ligação dele.
a preocupação em deixar para o outro, ele se espremeu. Então, eu te convido hoje, não tenha medo da cruz. Esprema-se, doa-se, porque isso fica, o resto vai embora. Esse é o nosso testemunho, a gente tem testemunho para contar, história para contar, porque a gente aceitou caminhar com Jesus. E eu te convido, não importa o que você está passando no dia de hoje, caminhe com Jesus, doe-se para Ele.